eu entendo que está muito difícil para alguém da base do governo Temer defender essa política e essa proposta. Primeiro porque o povo brasileiro não aceita essa proposta do governo Temer. Gasolina está fora, botijão de gás está fora. São 1.200.000 pessoas cozinhando. Dá para aumentar o som? Que eu estou com a voz. Cozinhando com fogão a lenha. Sabe quantos aumentos existiram desde que Temer e parente assumiram? 229 aumentos. Então, as pessoas que estão nos assistindo, gasolina e gás vai continuar do mesmo jeito. A mesma coisa. É por isso que nós, da oposição, estamos apresentando propostas no dia de hoje. Primeira proposta, fixar diretrizes para que a gente volte a fazer uma política de preços da Petrobras no ciclo longo. Sabe quantos aumentos de preço houve no governo do presidente Lula, senador Paulo Rocha? 8. Da presidenta Dilma, 8. A Petrobras perdia? Não perdia, porque ela ia compensando. Determinado momento ganhava mais, determinado momento ganhava menos. Então, se não mudar a política de reajuste de preços da Petrobras, vai continuar essa insanidade. Vai continuar aumentando dia a dia. Como é que os senhores podem defender uma coisa dessa? Não muda nada para gasolina e bujão de gás. Segundo, o preço. Pessoal, houve uma mudança de política no governo Temer com parente. Houve um aumento significativo no preço dos combustíveis por decisão política. Quando Lula e Dilma eram presidentes, o preço variava entre 0,88 e 1,02 da cotação internacional. Sabe como é que está agora o diesel? 50% acima da cotação internacional. Quem está ganhando com isso? Muito acionista. Acionista da Bolsa de Valores de Nova York, fundos privados norte-americanos. Então, o segundo ponto nosso é que nós estamos com requerimento de informações para que a Petrobras abra seus custos, diga como vai ser a composição de preços, porque se abrir, os senhores vão ver que parte do problema é um lucro gigantesco da Petrobras e dos seus acionistas. O resultado nisso tudo, sabe qual é, pessoal? Nós estamos desmontando o refino do país. O diesel está tão caro que as empresas brasileiras estão comprando nos Estados Unidos. Existia 41% de importação dos Estados Unidos, Paulo Rocha. Sabe quanto é agora? 82%. Quem ganha? Quem ganha é a Shell, é a BP, é a Chevron, que estão exportando para cá. Quando a gente podia refinar aqui, as nossas refinarias estão com 25% de ociosidade. Elas já trabalharam a 93%. Agora, o ponto mais grave de tudo isso é que eles não mexem no lucro dos acionistas. E na hora que vão dizer que vão reduzir 0,46 centavos, sabe para que eles jogam a conta? Para o orçamento público. 46 centavos por 60 dias e depois vai ter reajuste todo mês. O tal do Pedro Parente está cobrando, sabe o quê? As oscilações por dentro de um mês. E o que faz a proposta do Temer? Da onde sai esse dinheiro? De cortes, 3 bilhões e 800 de cortes em políticas sociais e da redução do PIS/COFINS. Senhores, eu quero saber se os senhores vão ter coragem. Sabe que dinheiro é esse do PIS/COFINS? É dinheiro dos muito pobres, dos miseráveis. É dinheiro da assistência social, da Seguridade Social, do seguro-desemprego, do abono salarial. Os senhores estão jogando a conta nos muito pobres. O que é que a gente está propondo? O senador Requião tem um projeto sobre tributação de lucros e dividendos, eu tenho também outro. Mas estamos propondo duas questões, 2 pontos centrais.
ao invés de tirar do PIS/COFINS, da Seguridade, a gente aumentar a contribuição social do lucro líquido dos bancos de 20% para 25%, senador Dário Berg. Aumentar dos bancos. Os lucros são extraordinários, a cada trimestre aumenta o lucro do Bradesco, do Itaú. Agora, o que o Temer está propondo é tirar da Seguridade Social. Segundo ponto, suspender aquela anistia que foi dada às petroleiras, a contribuição social de lucro líquido, que foi feita agora há pouco, na medida provisória 795. Estamos oferecendo um outro caminho. E esse debate nós temos que fazer aqui no plenário, porque, infelizmente, nessa situação que a gente está enfrentando, eu só vejo, concretamente, por parte desse governo Temer, uma falta completa de responsabilidade com o nosso povo e com as pessoas mais pobres. Senador Paulo Rocha, esse movimento, concedo a parte ao senador Magno Malta. Senador Lindbergh, nem sempre nós concordamos nos debates que fazemos, mas essa é uma casa de debate, mas existem assuntos que têm convergência. E a convergência desse é que nós estamos dentro de um imbróglio. Não vamos entrar, eu não vou entrar no mérito de governos anteriores, isso é uma bomba relógio que já vem de muito tempo, isso é um tumor que acabou explodindo, ele vem inchando há muito tempo, essa bomba relógio chamada Petrobras. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas quero entrar no convergente, que é o momento que nós estamos vivendo e que nós precisamos ajudar a população brasileira a buscar uma saída. A nação brasileira não é carregada em cima da asa de um avião. A nação é movida em cima de rodas. Aí começa tudo. A partir daí você vai puxando um fio de linha no novelo e você sai de um momento em que se reivindica preço de óleo diesel, porque são caminhões, você cai lá dentro do bojo seguinte, que é a gasolina, você cai no bojo seguinte, que é o gás de cozinha, aí você cai naqueles que produzem oxigênio para hospitais, e aí vai sucessivamente. Pergunto a Vossa Excelência o que eu disse. Quem é o cidadão? Qual é o cidadão? E quem é capaz de explicar ao cidadão que está parado na frente do posto de gasolina, esperando o bico da bomba, que os nossos vizinhos compram da Petrobras, vendem quase a preço de nada. Quem vende a preço de nada também comprou. E que ele que bate no peito, que diz que é o dono da Petrobras, toda vez que a Petrobras, e agora nesse momento, um momento anterior, aí dizia que a Petrobras se equilibrou, ela se acertou do baque que tomou, ela já começa a ficar superavitária. Aí o povo vê isso como um alarde, se anuncia isso em rede nacional. Mas e aí, na ponta, no bico da bomba, lá onde se vende o botijão de gás, lá onde se vende o óleo, não chega, não chega. Quem é que vai incutir isso na cabeça dessa população que está lá fora, revoltada? Ou a classe política faz meia-culpa de tudo isso, ou se une nesse momento porque essa proposta de 60 dias, por exemplo, do preço do óleo, é a mesma coisa de tentar botar um band-aid em cima do câncer. Band-aid em cima do câncer não cura câncer. Muito pelo contrário. Se é para prolongar a vida do moribundo, que então empurremos nessa medida até o dia 31, porque aqueles que vão disputar o processo eleitoral terão 6 meses para se preparar, para entrar nesse debate do processo eleitoral e dizer o que pode fazer a partir do dia 1º. Ah, mas é porque tem muitos donos, e eu concordo realmente que deve ter muito lobby escondido por trás disso. Ontem eu vi um vídeo de um empresário de Minas Gerais, deputado federal, acho que teve uns 10 mandatos de deputado federal, mas dono de uma grande empresa de carretas, falando dos políticos como se ele nunca tivesse estado aqui. Assim, tem gente, tem oportunista, tentando se dependurar no pescoço desses autônomos, pobres autônomos, caminhoneiros,
que não dormem, alguns destroem as suas vidas ainda muito jovens, obrigados a tomar rebite para sair de um lugar para o outro, morrem na estrada, tem que pagar prestação de pneu. Esses pobres que têm que comer em qualquer lugar, ou alguns que param ainda porque a esposa vai junto e filho pequeno que não tem creche para ele, tem que levar parar na estrada para fazer comida e mamadeira para a criança. Há uma série de coisas envolvidas em tudo isso. É preciso que nós sejamos assaltados por um sentimento humano nessa questão e não por um sentimento absolutamente capitalista. Claro. Porque aqueles que estão pendurados no pescoço dos autônomos está pegando carona dentro do processo. É verdade que muitos têm medo que a bolsa lá fora, onde o dinheiro está aplicado nas ações da Petrobras, que isso caia e que se exploda aqui quem tem necessidade. Para tanto, senador Lindbergh, esse fator, sem falar em quem presidiu o Brasil, sem falar em quem presidiu o Conselho da Petrobras, sem entrar nesse mérito, nós temos uma convergência aqui de que há um problema, há um câncer estabelecido que não se resolve apenas com um band-aid, como Vossa Excelência está colocando. Senador Magno, quero agradecer a parte e pegando esse exemplo do câncer que não resolve com band-aid. Primeiro ponto, que eu acho que temos acordo. Não dá para deixar gasolina e botijão de gás de lado. Vossa Excelência acertou quando falava nas pessoas. Senador Magno Malta, as pessoas estão fazendo opção. Ou compra comida, ou compra o botijão de gás. Sabe quanto o botijão de gás aumentou de julho para cá? 70%. São mais de 1 milhão de pessoas que estão voltando a cozinhar com fogão a lenha. E aí, senador Magno Malta, a tal do band-aid em cima do câncer. Se não mudar a política de preços da Petrobras, não tem jeito. Senhores, sabe quantos aumentos houve depois que o Parente entrou? 229. Isso é uma loucura. Você pode fazer um aumento no ciclo mais longo, sem a Petrobras ter prejuízo. Ela vai compensando. Então, esse é o primeiro ponto. Essa política do Parente é uma política enlouquecida. Se não mexer com isso, próxima semana vai subir gasolina 5 vezes. Vai subir o gás novamente. Está fazendo isso. Toda semana sobe 2, 3 vezes. Então, esse é o primeiro ponto. E antes de passar para o senador Requião, o segundo ponto é a discussão do preço. A Petrobras não abre. Ela tem que mostrar suas contas, como está formando o preço. O preço está lá em cima, pessoal. E eles não abriram. Quem ganha dinheiro? Os acionistas. Fundos privados que investem na Bolsa de Nova York. E o último ponto. Senhores, eu espero que esse Senado Federal não faça isso. Para subsidiar isso, estamos tirando da assistência e da Seguridade Social. Isso é um escândalo. Nós temos que tirar do andar de cima, dos bancos. E essa é a proposta que nós estamos apresentando aqui. Tributação maior para os bancos, para as petroleiras. Agora, num momento de pobreza como esse, em que aumenta os pobres, os desempregos, a gente tirar do PIS e COFINS é um absurdo. Senador Requião. Senador Lindbergh, qual é a política praticada pela Petrobras? A Petrobras está mantendo os combustíveis, os derivados, os refinados, numa média de 50% acima do preço internacional. Ao mesmo tempo em que ela desativa parcialmente as nossas refinarias, segundo a FUP, em cerca de 25%. E amplia a compra de petróleo refinado fora do Brasil. Manda o produto cru e compra refinado. Mantém o preço, em média, 55% acima do mercado, favorecendo brutalmente os importadores privados. Eram 40 importadores no Brasil. Agora já são cerca de 300. E as medidas que o governo está tomando não têm nada a ver com a mudança da política amalucada do Pertence na Petrobras. Pertence que era... O parente que era presidente do Conselho Administrativo da Bolsa. Minha mãe dizia que parente é má semente, viu?
presidente do Conselho Administrativo da Bolsa, presidente da BR10, se chegou a acumular a presidência da Bolsa com a presidência da Petrobras. Eles mantêm essa política adoidada de mudança de preço a cada dia. Parece que tivemos 16 alterações numa semana. E, se não me engano, domingo passado agora, teve uma alteração de 5 e pouco a mais para o diesel, dentro daquela linha da Petrobras, da qual eles não abrem mão. Agora, o Temer toma umas medidas simplesmente assustadoras. Qualquer país do mundo tributa internamente importações para favorecer o mercado interno. A Petrobras está exportando óleo cru e importando o refino. E o Temer subsidia e se compromete a pagar o possível prejuízo da continuidade desta política média, subsidia os prejuízos dos acionistas da Petrobras e dos 300 importadores de petróleo do Brasil. Nós estamos subsidiando importação. Isso não existe na economia do planeta Terra. Subsidiamos importação, a Petrobras continua com uma média de 50% acima do preço internacional, ou seja, a importação continua sendo um bom negócio, a Shell, a Texaco, os grandes importadores ganhando bilhões de reais, e nós vamos pagar o prejuízo pela diminuição de 46 supostamente na bomba. Esse pessoal tem que ser afastado da Petrobras. E esse governo não pode continuar dessa forma. Nós vamos subsidiar com dinheiro de políticas sociais. Por exemplo, abrem mão da CID. Bacana. Então o caminhoneiro paga um pouco mais barato, mas não vai ter estrada para rodar mais. Porque a CID é partilhada com estados para manutenção e investimento nas rodovias. Então, eu vejo alguém dizer, queremos petróleo sem imposto. Bacana. Sem imposto, sem estrada, sem segurança de saúde e sem policiamento nas estradas. É eliminar a presença do governo desse processo. E eu já vi elogios aqui no plenário a essa história toda. O próprio senador Raimundo Lira dizia que são perspectivas diferentes. Só tem uma perspectiva, senador Raimundo, o interesse nacional. Se o interesse nacional não pode ser inferiorizado ao interesse de importadores e de uma religião liberal da economia. O que estão fazendo é uma violência. E agora a greve da FUP. O gás está subindo paralelamente. A gasolina vai para o céu, não mexe na gasolina. O parente tem que ser removido da Petrobras, tem que mudar a política. E cá entre nós, quem conhece o Michel Temer? Eu conheço. Raimundo Lira conhece. É um conciliador. Ele foi presidente da Câmara muitos anos, conciliando grupos políticos. Ele conciliaria esse processo, mas não pode, porque quem manda no Brasil hoje é o interesse que tomou conta da Petrobras, que é o interesse geopolítico do mercado financeiro e geopolítico dos Estados Unidos. Então, nós somos reféns desse processo. Isso tem que ter um paradeiro em determinado momento. Não é possível que esse governo continue. E os caminhoneiros hoje são os novos partisãs. É evidente que eles não estão fazendo uma paralisação com visões geopolíticas e macroeconômicas. É a visão corporativa, o desespero de um pequeno empresário que não consegue sobreviver com a sua empresa. Não consegue formar um preço. E daí, um preço. Daí dizem, não, os empresários estão fazendo lockout. Queriam que eles fizessem o quê? Grandes e pequenos quebrassem com essa política suicida do parente do governo federal? É um governo absolutamente irresponsável na condução da economia. Isso tem que ter um paradeiro. Não é possível que eles imaginem que vão resolver esse problema assim. Gás de cozinha, bujão de 13 litros em alguns estados, se não me engano, no estado do Raimundo Lira, eu vi ontem na internet, R$120. Isso não tem importância. Tem que haver um paradeiro nesse processo. E não é com corte de impostos. Como é que o Brasil vai funcionar sem imposto? Como é que os estados vão manter as estradas sem o CID? Não, vamos reduzir ICMS. É razoável a revisão dos impostos. Eu, quando fui governador, no Paraná, eu baixei o imposto do diesel para 12%.
era o imposto mais baixo do Brasil. E Santa Catarina me acompanhou, Dário. Dário Berg é senador de Santa Catarina. Só que o resultado na bomba foi diferente. Eu estive dando uma olhada. O Paraná continua com 12, é o mais baixo do país. Santa Catarina com 12. Mas enquanto o Paraná tem o diesel mais barato do país, antes dessa crise, agora não sei como as bombas estão trabalhando, Santa Catarina com o mesmo imposto tinha o sexto. Era bem mais caro que o do Paraná. Então, a redução do imposto também, por si só, não basta, porque ela vai aumentar o lucro do empresário. Mas, de qualquer forma, não me falem em lockout. O que eles queriam? Que os empresários do transporte, grandes ou pequenos, autônomos ou não, bebessem o suco de uva do Jim Jones, oferecido pela Petrobras e pelo governo Temer, e morressem sem nenhum protesto? Vamos punir o lockout. Não, não é lockout, é ato de legítima defesa da sobrevivência empresarial. Agora, falta a visão política macro, mas, de certa forma, os caminhoneiros acabam dando um grito que representa o Brasil. Eles estão tendo apoio da sociedade inteira, porque todo mundo está com o liberalismo econômico engasgado na garganta. Muito obrigado, senador Requião. O senador Requião falou uma coisa aqui que não sei se todos atentaram. A subvenção econômica não é só a Petrobras. Nós estamos querendo baixar PIS/COFINS, a subvenção não é só a Petrobras. São para as empresas importadoras de diesel, senador Paim. Sabe quais são as maiores? Cosan, Shell, Ipiranga. Faz sentido, senhores, tirar dinheiro do orçamento para dar subvenção a Shell, a Ipiranga? É uma loucura. Eu estou convencido que não há como mexer, como resolver esse problema, sem tirar parente e mexer na política de preço da Petrobras. Eu já falei aqui, repito, senador Otto Alencar, foram 229 reajustes desde que o Parente e o Temer entraram. É uma loucura. Você pode equilibrar uma empresa dando reajuste no ciclo longo, uma vez por ano, um pouco mais, um pouco depois. Tem que discutir também a composição do preço, porque por uma decisão política da Petrobras, nós estamos com um preço muito acima da cotação internacional, favorecendo os acionistas. E, por fim, para passar para o senador Otto Alencar. Senador Requião, eu não acho que o problema seja de tributação. O problema, para mim, é do preço da Petrobras, dessa política. Mas mesmo se formos discutir a questão da tributação, diminuir imposto, diminuir renúncia fiscal, a discussão da tributação é quem vai pagar a conta. Me impressiona que a conta a gente esteja colocando nos mais pobres. Nós estamos falando de PIS/COFINS, Seguridade e Assistência, Seguro-Desemprego. Não passou pela ideia desse governo fazer nada para o andar de cima, nada equilibrado. E é por isso que nós estamos apresentando o aumento da contribuição social do lucro líquido para bancos e petroleiras. Senador Otto Alencar. Senador Lindenberg, o Pedro Parente parece estar acima do bem e do mal. Eu falei há pouco, Vossa Excelência, sobre o acordo de 3 bilhões de dólares que ele fez sem dar nenhuma satisfação, nenhum órgão de controle no Brasil com aqueles investidores que se julgam ou se julgavam prejudicados pelo problema da Petrobras na Operação Lava Jato. São 3 bilhões de dólares que vai ser analisado apenas por um juiz americano. Aqui o TCU não existe, nenhum órgão de controle existe. Eu entrei com requerimento pedindo que o ministro das Minas e Energias pudesse encaminhar aqui para o Senado Federal o teor desse contrato, desse acordo, para indenizar em 3 bilhões de dólares esses investidores que se sentiram prejudicados, sem dar nenhuma satisfação a nenhum órgão de controle. Então, já entrei com requerimento também, outro para o TCU, para que o TCU também peça para analisar essa situação. Então, isso é uma coisa muito grave, porque ninguém tem conhecimento desse acordo. Claro. Eu mesmo quero esse requerimento de informações. Senador Jorge Viana. Não, senhor presidente, então vou encerrar aqui minha fala. Eu acho que esse Senado Federal tem que discutir esse tema. Se alguém acha que a crise do país vai parar
com essa proposta do Temer está enganado. Não são só os caminhoneiros, mas é o povo brasileiro que não aceita. Vamos voltar a ter reajuste diário de gasolina, de botijão de gás. Então, eu acho, sinceramente, que esse Senado Federal tinha que transformar esse dia de hoje, o dia de amanhã, em dias de discussão e deliberação sobre o tema. Essa proposta do Temer é completamente insuficiente. Não tira o país da crise, infelizmente.